Buenos días, turma, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, hoje nós vamos aprender um novo verbo, que será nosso último conteúdo para nossa avaliação continuada. Hoje nós vamos ver verbos em particípio passado. Como funcionam os verbos no particípio passado? É muito simples. Se forma com a raiz do verbo seguido de las terminações de cada conjugação. Como? É muito simples. Se eu tenho os verbos de primeira conjugação AR, todos os verbos que são regulares terminados em AR, nós vamos colocar o verbo particípio ado, cantar, cantado. Os verbos de segunda conjugação ER, nós vamos colocar no particípio ido, por exemplo, vender, vendido. E os verbos de terceira conjugação IR, também ficará ido, partir, partido. Então, quando o verbo for regular e terminar em AR, ficará ado, cantado, ganado, bailado. Quando terminação ER, vender, vendido, beber, bebido. IR, seguir, seguido, partir, partido. Mas isso acontece com os verbos chamados regulares, aqueles que não mudam. Então, aqui eu tenho alguns particípios regulares. Teremos mais regulares do que particípios irregulares. Cantar, como está lá no exemplo, cantar. Terminação, primeira conjugação, cantado. Terminação, primeira conjugação, hablar, hablado. E primeira conjugação, amar, amado. Então, todos os verbos que eu tiver uma terminação AR e eles sejam verbo regular, eu colocarei ADO no final, como é em português, você já conhece em português. Perder. Aqui eu tenho a segunda conjugação e aqui eu tenho a primeira. Perder, perdido. Vender, vendido. Beber, bebido. E se nós tivéssemos a terceira, que eu não coloquei, irei colocar agora, partir, a terceira conjugação, partir, partido, viver, vivido. Então, esses são os nossos verbos regulares no particípio. Agora, os irregulares serão, a maioria que eu coloquei aqui são os irregulares. Então, os irregulares, eles têm uma prioridade, eles são diferentes. Eles têm a terminação diferente do ado e do ido. Como assim? Eu tenho o to e o show. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho o verbo abrir. O verbo abrir não é abrido, é aberto. Como ele é irregular, a terminação dele vai ser to, aberto. Como eu decir, não vai ser decidido, será dicho. O verbo decir, que é o verbo dizer em português, ele também é irregular em português, porque em português o particípio do verbo dizer é dito. Em espanhol, decir, dicho. Eu tenho o verbo romper, que é quebrar, se romper mesmo, não é rompido, é roto, o particípio, terminação to. Eu tenho o verbo escrever, não é escrevido, é escrito. A mesma terminação do romper. Eu tenho poner. Poner, eu tenho a terminação cho. To, aliás, poner fica puesto, não fica ponido. Como seria se ele fosse irregular? Eu tenho resolver, que fica resuelto. Eu tenho ver, que fica visto. Também fica em português. Eu tenho volver, que fica vuelto. Ó, terminação TO. E tem o hacer, que é o fazer, que em português fazer fica feito. Em espanhol fica hecho. Então, se eu for trabalhar os verbos irregulares em espanhol, eu tenho que prestar atenção que aqui eu coloquei a maioria dos irregulares para diferenciar. E quando não tiver essa terminação to e cho, terá a terminação comum, que é os particípios regulares. Então, o que nós aprendemos dos particípios? É um verbo no passado, se usa para falar de ações que já aconteceram no passado, que já se realizaram. Em espanhol, hechos ocorridos. E
eles como se forma? Se forma com a raiz do verbo, o final do verbo vai mudar, a primeira, segunda, terceira conjugação mudará, e eu colocarei ado, ido ou ido para a segunda e terceira conjugação. O que você já aprendeu? Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Então, essa segunda e terceira eu terei o ido e o ado para o AR. Lembrando, eu tenho que observar se meu verbo não está na categoria do regular. Se for um verbo regular, cantar, hablar, amar, vender, perder, partir, viver, ganhar, manter. Se for um verbo regular, eu preciso prestar atenção se está na primeira, segunda ou terceira conjugação. Aí eu coloco ado ou ido. Agora, se não for dentro dessa categoria dos regulares, se ele vier irregular, aí você precisa saber se você vai colocar o to, o final to ou o final cho. A maioria dos sinais vocês podem perceber que é o to. Roto, escrito, puesto, resuelto, visto, vuelto. O que diferencia o hecho é o decir, que é o dizer, e o hacer, que é o fazer. Esses precisam ser colocados com a terminação que é dada, que é pertinente ao verbo irregular. Colocarei algumas atividades na plataforma. Na nossa próxima aula de Zoom, nós faremos a correção dos exercícios e se tiverem dúvidas é só me chamar no plantão. Um bom dia para todos. Hasta luego, hasta la próxima clase. Adiós.